Graça e paz, queridas. Nessa semana, como vocês sabem, nós estamos falando a respeito da armadura de Deus, que é a única forma que o cristão tem para vencer todas as lutas, todas as guerras e todas as batalhas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E nós, como mulheres guerreiras que somos, nós precisamos entender quais são os itens dessa armadura que precisam estar em nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O texto que nós vamos falar hoje, o versículo que nós vamos falar do livro de Efésios, no capítulo 6, é: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Efésios 6,14. E nós vamos falar um pouquinho sobre o cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? Antigamente, na época de Paulo, que escreveu o livro de Efésios, os soldados romanos, eles usavam algo como esses levantadores de peso, né? Esses halterofilistas. Vocês já devem ter visto por várias vezes quando esses esportistas vão praticar, né, o halterofilismo, ou vão trabalhar, né, a questão do peso, eles têm toda uma forma de pegar aquele peso que às vezes tem 100, 150 quilos, e para ele vencer ele precisa carregar aquilo. E esses soldados romanos, eles tinham algo parecido com isso, porque se vocês observarem, o esportista, o peso fica no chão e ele tem que se abaixar e ele tem que ter um posicionamento correto para quando ele colocar os dois braços, ele conseguir levantar e segurar até em cima para então vencer. E da mesma forma acontece conosco. Nós precisamos nos posicionar de maneira correta para que a gente possa vencer o inimigo. Então nós vamos falar hoje sobre o cinto da verdade. O conselho de Paulo em Efésios 6,14 é exatamente isso. Ele diz: você quer ficar firme contra as astutas ciladas do diabo? Então coloquem o cinto da verdade. E essa palavra é tremenda porque a palavra de Deus fala em João que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, se queremos vestir, nos cingir com esse cinto da verdade, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com tudo aquilo que Jesus deixou para nós. O cinto da verdade significa que na minha vida cristã eu me defendo contra o inimigo sendo verdadeiro, falando a verdade, mostrando a verdade no meu dia a dia, na minha vida pessoal, no meu comportamento, nas minhas palavras. As minhas palavras, como uma mulher cristã, devem ser verdadeiras. Né? A palavra do Senhor diz que o pai da mentira é o diabo, então não pode caber na vida da mulher, na vida do cristão ou da mulher cristã, não pode haver mentira. Então, para a gente vencer, vamos lá. Eu quero repetir isso para enfatizar na sua mente e você possa guardar na sua memória. Se você está numa batalha, se você está vivendo lutas terríveis, você precisa cingir-se com o cinto da verdade. Então não pode caber em você, mulher, mentira. Nada que venha deixar dúvida, nada que venha ser, sabe, aquela coisa mediana em que, eu não estou mentindo, eu só estou falando a coisa de uma maneira diferente, mas isso não significa que eu estou mentindo. Ou então você aumenta, né, a realidade daquilo que você está falando. E na verdade isso é sim mentira. Se você aumenta, não é o verdadeiro. Então você precisa, mulher, se revestir do cinto da verdade. Amém, queridas? Nós precisamos viver aquilo que nós falamos, aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, essa verdade, ela tem que fazer parte da nossa vida. E essa verdade não é qualquer verdade, é a verdade que liberta. E é essa verdade que nós precisamos viver. Jesus disse: olha, se vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, então vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitas lutas que você está passando, mulher,
porque você precisa viver essa verdade de Deus. Amém? Coloquem isso em mente. E sabe o que acontece com a gente? Quando a gente se envolve com a verdade de Deus, ela nos protege e nos fortalece. Coisa boa é você falar a mesma coisa com uma pessoa, com outra pessoa. Você fala aquilo dentro da sua casa, o que você fala fora da sua casa. Porque sabe o que acontece? Você fica protegido de viver um emaranhado de situações que deixam dúvida. Mas quando você abre a boca, as pessoas dizem assim, não, se ele falou, se ela falou, é porque é verdade. E você precisa, mulher de Deus, viver dessa forma. O inimigo usa essas mentiras e aí ele confunde você. E sabe o que acontece? Enche você de ansiedade. Às vezes as pessoas mentem e elas precisam trabalhar as mentiras como se isso fosse impedir que elas fossem envergonhadas. A palavra do Senhor diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, meu conselho, minha amada, para você é que você viva a verdade. Essa verdade é Jesus Cristo. E se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas antigas, o tempo da mentira já passou. E agora você vive a verdade, porque agora você é livre. Eu estou falando para pessoas que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, para mulheres que entenderam o que Jesus quer da sua vida, que entenderam o sacrifício dele na cruz. Viva a verdade. É só disso que você precisa, é só disso que eu preciso. Olha, e ainda tem mais uma coisa, sabe o que acontece? Nós precisamos combater diariamente as mentiras do inimigo. Sabe com que e de que forma? Falando a verdade de Deus. Nada está acima de Jesus, nada está acima da verdade. Então, minha querida, só há uma forma de nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, prontos para vencer qualquer batalha, prontos para vencer a guerra. Lembrem-se que nós somos guerreiras de oração e nós precisamos nos posicionar, assim como eu falei no começo, né, que o esportista ele tem toda uma estratégia para levantar o peso e nós também cristãos temos, nós também mulheres de Deus temos. Então, minha querida, siga a palavra de Deus, revista-se da armadura de Deus e cinja o seu corpo com o cinto da verdade. E aí você vai fechar a brecha para o inimigo e você vai ficar protegida, porque só tem a proteção aquele que obedece a Deus, aquele que fala a verdade e nunca a mentira. Seja uma mulher verdadeira e você vai vencer todas as batalhas que você passar. Um beijo, amanhã temos mais. Um beijo, que Deus abençoe você. Não esqueça, você é uma mulher linda, incrível, maravilhosa. Basta você acreditar em Jesus, entregar a sua vida a Ele e você vai perceber que maravilha Ele fez. Olhe-se no espelho e diz assim, realmente, Jesus, o Senhor me fez uma mulher admirável e agora eu quero te obedecer até o fim. Amém, minhas queridas? Seja exemplo também da verdade. Um beijo.